Confrontado com estas declarações, António Carlos Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, apresentando exemplos concretos retirados do estudo que, na sua opinião, não podem estar corretos, aponta para o facto de, segundo ele, José Carlos Almeida não o conhecer e aproveita para deixar uma questão. O que é que o Dr. José Carlos Almeida sabe de São Pedro do Sul passar a ser comentário sobre aquilo que se passou nos últimos 10 anos? Ele nem sequer conhece o estudo, porque o estudo tem dados de 2001. O Dr. José Carlos Almeida devia ponderar que o estudo tem dados de 2001 em relação ao emprego e em relação, por exemplo, a setores da educação. Ora, se tem dados de 2001 em relação ao emprego, como é que ele pode estar a dizer que decresceram nos últimos 10 anos? O Dr. José Carlos, quando está a administrar São Pedro do Sul e está a enaltecer Rezende por questões partidárias, ele devia olhar para o Conselho onde reside, que ele bem conhece, Viseu, e dizer se realmente em 2 anos, 2004 a 2006, Viseu foi ultrapassado por Sardual, por Castelo de Vide e por Fronteira. Isso é uma questão de bom senso e de inteligência. O Dr. José Carlos, que conhece bem Viseu, que reside há décadas em Viseu, acha que de 2004 a 2006 Viseu foi ultrapassado no desenvolvimento económico por concelhos como Fronteira, com concelhos como Castelo de Vide, concelhos como Sardual. Não faça uma visita, isso é uma questão de inteligência, desculpe, mas é uma questão de inteligência, porque alguém que possa dizer, e eu estou-me a referir a um conceito que o Dr. José Carlos bem conhece, que é Viseu, alguém que possa dizer que de 2004 a 2006 Viseu que já recebeu prémios, Viseu que teve um pólis, e entretanto, em 2 anos, 2004 a 2006, foi ultrapassado por Sardual, foi ultrapassado por Castelo de Vide, foi ultrapassado por Fronteira. Aliás, o Dr. Fernando Ruas e o Dr. José Carlos, que sai bem perto, já devia ter ouvido, que disse que isto só pode ser um estudo feito por um padeiro, porque o Dr. Fernando Ruas é uma pessoa inteligente e sabe analisar os dados. O Dr. José Carlos quer por uma pessoa reputada cientificamente. Ora, diga-me se isto é possível. E o Dr. José Carlos, se quiser fazer um exercício, também tem bem próximo a Guiar da Beira e vai verificar se isto é credível que a Guiar da Beira, em 2 anos, de 2004 a 2006, tenha subido 120 e tal lugares. Isto é credível. Há qualquer pessoa inteligente tem que dizer que isto é um trabalho de um padeiro. E, além disso, dizer ao Dr. José Carlos que há dados de 2001 que não são da responsabilidade deste Executivo, mas que são falsos, devo dizer, mesmo assim, porque nós não podemos aproveitar uma aberração destas para fazer política. Nem eu estou a criticar porque são falsos, mesmo os dados de 2001 poderiam reputar ao meu antecessor, mas que são falsos. Ninguém em São Pedro do Sul pode levar a sério estes dados. António Carlos Figueiredo refuta ainda as acusações de José Carlos Almeida, falando das obras que foram feitas, nomeadamente nas termas de São Pedro do Sul, afirmando que, na sua opinião, o candidato socialista não conhece a realidade de São Pedro do Sul. E o Dr. José Carlos, quando fala que São Pedro do Sul sabe crescer, é evidente que ele não conhece São Pedro do Sul. Se ele vivesse aquilo dia a dia, ele chega à conclusão, em relação às termas, todo o investimento que foi feito e os resultados, numa altura de crise, que estão a crescer, tiveram um crescimento de 11%, reconhecido por todos os setores, é dos pontos turísticos do interior hoje o mais importante, tem 300 mil dormidas, que é a cidade do interior com o maior número de dormidas, é o polo turístico mais importante do interior. O Dr. José Carlos, se quiser, eu levo uma visita guiada às termas, que é para ele não voltar a cometer, digamos que, estas incorreções quando fala das termas. O Dr. José Carlos, quando fala das termas, tem que as conhecer e tem que conhecer a realidade. Mas o que é que ele conhece do investimento? Eu perguntava-lhe o que é que ele conhece do investimento em São Pedro do Sul. Quem conhece é um sampedrense, que já por 2 vezes tiveram a oportunidade de se pronunciar e sabe o investimento a ser levado a cabo. Ele não pode menosprezar aquilo que foram a recuperação e a requalificação urbana e o balneário de Afonso Henriques. Foi um investimento monumental de 10 milhões de euros, que foi feito num período pós-eleitoral. Foi uma obra iniciada a seguir às últimas eleições, portanto não foi eleitoralista, e foi uma obra estrutural, das mais importantes sempre no Conselho, e que projetou São Pedro do Sul, aliás, no seguimento do que vinha acontecendo, mas que projetou ainda mais São Pedro do Sul ao nível do termalismo, e os frutos estão à vista, com o crescimento que se verifica de 11%, que é caso único no ambiente turístico nacional. O Algarve, nós sabemos quais são os números, o termalismo está com dificuldade, sem decréscimo, e nós conseguimos subir 11%, mesmo com a posição esmagadora que já temos em termos de frequência. Representamos mais de 1/4 da população termal portuguesa, somos as termas mais frequentadas da Península Ibérica. Mesmo assim, num semestre crescemos em receita e no número de frequência 11%, e isso é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos e que levou um incremento nestes últimos anos. O presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul vai ainda mais longe e, afirmando que, na sua opinião, os sampedrenses conhecem o que foi feito no Conselho, garante que houve um forte investimento público e privado, principalmente nas termas, facto que, segundo ele, José Carlos Almeida desconhece. O Dr. José Carlos não conhece
mas penso que também os operadores das termas e os hoteleiros o podem chamar para mostrar aquilo que foi o investimento feito nos hotéis. Houve um forte investimento privado e público em São Pedro do Sul. E, aliás, obras que todos os santos conhecem. O Dr. José Carlos não deve estar a ver aquilo que é hoje a capacidade hoteleira das termas, aquilo que é a capacidade dos equipamentos termais, aquilo que foi a requalificação urbana, mas terá oportunidade, com certeza, tanto o município como os privados, os hoteleiros, podem levá-lo a uma visita guiada e para ele conhecer, porque isto de se falar de São Pedro do Sul sem conhecimento da realidade, leva depois a proferir declarações que estão totalmente desenquadradas e com certeza que se há ridículo é evidente que não é para o nosso lado, porque os sanpedrenses bem conhecem aquilo que foi feito, aquilo que está a ser feito e o investimento que tem havido no Conselho.